Vou ensinar para vocês uma coisa. Quando essa lei foi aprovada, já existia afirmado o entendimento do STF, da época que o STF era formado só por juristas de notável saber jurídico, de que a expressão discriminação de qualquer natureza engloba sim o preconceito oriundo de posições políticas. No jornal Folha de São Paulo, a lei antiterrorismo brasileira, sancionada em 2016 pela ex-presidente empichada Dilma Rousseff, está em descompasso com legislações de outros países e organizações internacionais. Isso porque os legisladores encaram uma série de motivações que definem o crime, mas excluíram desse rol as... Aí o alemão escreve junto. Meu Deus! Mas excluíram desse rolas. Ele fez esta armadilha para mim. Foi sacanagem. Ele fez esta armadilha para mim, Satanás. Excluíram desse rol as questões políticas. Uma das principais raízes do terrorismo doméstico. O artigo 2º prevê atos de terrorismo por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado. Na época, parlamentares de esquerda e militantes se articularam para que a proposta não incluísse as razões políticas. O que é uma bela bobagem, eu já vou ensinar para vocês uma coisa. Quando essa lei foi aprovada, já existia afirmado o entendimento do STF, da época que o STF era formado só por juristas de notável saber jurídico, de que a expressão discriminação de qualquer natureza engloba sim o preconceito oriundo de posições políticas. Então, era desnecessário isso estar na lei. De maneira que, se a gente for se basear pela doutrina de um STF formado por juristas, só de juristas de notável saber, que é a época lá do professor Moreira Alves, quando esse entendimento ele foi dado, a lei ela já abrange esse tipo de perseguição. E o ministro Alexandre de Moraes, é claro, deveria responder por terrorismo. Porque ele provoca terror social perseguindo o grupo da direita. É direcionado. Ele também deveria responder. E ele, é claro, em grande escala. Agora você vai falar que se tivesse lá discriminação, né, ou perseguição em razão de orientação política, o senhor que morreu em Brasília, em razão daquele ato bastante complexo, com rojões e que ele acabou ateando fogo a si mesmo, não sei quais foram as motivações, o que aconteceu, eu sei aquilo que eu vi. Ele não poderia ser chamado de terrorista, porque aquele ato dele não foi capaz de promover o terror a um setor ou a toda a sociedade. Muito pelo contrário, só foi capaz de produzir piedade. Quem produz terror no Brasil é o ministro Alexandre. Esse sim, a valer a jurisprudência do STF, né, firmada quando o STF só tinha juristas de notável saber jurídico como ministro, ele já é um terrorista, portanto. Então querem enquadrar o cara nisso e daquilo. Eu já vou ler toda essa parte, tá? Para passar e cada um faz a sua análise à vontade. Paralelamente a isso, o relator do projeto de lei que dá anistia aos condenados pelos ataques do 8 de janeiro, o deputado Rodrigo Valadares, do União Brasil, disse que o incidente em Brasília não vai impactar a tramitação da proposta na Câmara. Segundo Valadares, parte da mídia está querendo jogar isso no colo da direita, de Bolsonaro e da anistia, mas que tudo não passou de um fato isolado de uma pessoa que sofria algum transtorno mental, certamente. Mas o Alexandre de Moraes já se adiantou e disse que isso tem impacto sim, e é isso que nos preocupa. Em declaração no dia posterior às explosões, Alexandre de Moraes e o diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues,
anteciparam conclusões que atrelam o episódio aos inquéritos que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados. Ambos disseram que o atentado não foi um fato isolado e indicaram relações com outros casos relatados por Moraes relacionados a ataques a instituições. Ou seja, como nós já dissemos na semana passada, tanto o diretor-geral da Polícia Federal quanto Alexandre de Moraes cometem ilícito ao fazer esse tipo de declaração. Ilícito. E o ministro Alexandre mais ainda, porque além de suspeito, porque é vítima e porque já deu entrevista falando de um caso fora dos autos, ele ainda vai se dignar a ser o relator desse caso. Nada mais antidemocrático, nada mais absurdo, nada mais ilegal, nada mais ilícito. E a Polícia Federal vai investigar também o incêndio de domingo na casa de Tio França, em Santa Catarina. Daiane Dias, ex-esposa do homem que morreu em Brasília, foi retirada da residência com queimaduras de 1º, 2º e 3º graus, em 100% do corpo. Ela, inclusive, é a principal suspeita de ter ateado fogo no imóvel. Daiane teria comprado produto inflamável no começo da manhã de ontem em um estabelecimento comercial da cidade e em seguida voltou para a casa. Nós temos também este episódio do ateamento de fogo. Geisiane. Olha, primeiro que esse caso todo do Tio França é bastante estranho essa moça ter ateado, né, ali fogo na casa, enfim. Uma grande tragédia, e isso tem que ser tratado assim, como uma grande tragédia. Talvez a ex-esposa do rapaz também seja uma suicida, essa coisa de suicídio midiático e tal. Algumas pessoas têm transtornos psiquiátricos, psicológicos que as levam a ter esse tipo de atitude. Então, assim, tratar isso como uma tentativa de derrubar a instituição STF é completamente desligado da realidade. Primeiro porque, de fato, não foi. Não arranhou, não mudou nada estruturalmente dentro do sistema, então não faz nem sentido por esse ponto de vista. E segundo, porque quando a direita fala em relação à instituição STF, quando a direita fala em relação a Alexandre de Moraes, é falado a respeito das ações que são tomadas por aquele tribunal que desrespeitam a Constituição do país e que ferem direitos humanos. Não é uma crítica à instituição, é uma crítica às pessoas que estão dentro daquela instituição e que estão corrompendo a função da instituição, que é ter uma justiça justa. É uma crítica, é um grito pela instituição. Exato. E não contra ela. É um pedido para que a instituição funcione. O nosso clamor é que o STF funcione respeitando os direitos humanos e a Constituição do nosso país. Então, é desligado da realidade por essas duas perspectivas. E ainda coloco mais uma coisa aqui, dentro da liberdade de expressão, e ela só existe se eu tenho o direito de fazer uma crítica a uma pessoa que tem mais poder que eu, como Alexandre de Moraes, a uma pessoa que dentro da malha social, portanto, está numa hierarquia acima e é uma pessoa pública. Se eu não posso criticar um ministro da corte que o tempo todo está desrespeitando a Constituição, que o tempo todo está dando entrevista e não falando nos autos do processo, que o tempo todo está tomando decisões que ferem direitos humanos das pessoas, e eu não posso fazer uma crítica a isso sem ser enquadrada num suposto fascismo, numa suposta antidemocracia ou qualquer coisa nesse sentido, logo eu não estou no Estado democrático de direito. Então não existe democracia e aí é totalitarismo, e aí é ditadura, não posso falar nada. É isso que configura a democracia, é justamente ter uma opinião que seja uma opinião oposta ou seja uma crítica a quem está no poder, senão não é democracia. Então eles estão o tempo todo tentando fazer isso. O que me deixa também bastante assustada é ver o diretor da PF, o diretor-geral, o André Rodrigues, o tempo todo dar declarações nesse sentido. Ele não tinha nem que estar falando, ele é PF, ele tem que fazer o trabalho dele de investigar e acabou. Não tem que tomar partido de que é isso ou aquilo. Me deixa completamente assustada em ver o que eles estão fazendo. E aí, voltando de novo para a pauta da gente, a gente faz o link, né? Ela deixa muito claro de que os poderes... Lembra que o Lula também tinha falado isso no mês passado, de que os poderes estavam andando ainda mais de mãos dadas. E é esse que é o problema do Brasil. A gente precisa que os poderes sejam autônomos, tenham independência e funcionem conforme a função que é destinada a eles. E não que eles sejam amiguinhos no final de semana batendo um papo. Exato. Olha, então primeiro você curte.
que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.